Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. E o clima esquentou entre Lisca e Rede Globo. Ontem o treinador soltou o verbo para cima da emissora, falou tudo o que tinha para falar e surpreendeu realmente todos nós torcedores vascaínos, algo que de fato vem chateando demais e nunca deveria estar acontecendo dentro do clube. A gente vai explicar realmente o que houve, qual é a situação e qual é o motivo também dessa revolta toda do nosso atual treinador. Além dessas, muitas outras notícias no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre negociações, sobre reforços. Mais uma semana está começando amanhã. Novamente o Vasco no mercado atrás de novos jogadores e poderemos ter novidades importantes aí durante essa semana que vai iniciar amanhã. E além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar, né, torcedor, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então realmente se inscreva, ative seu sininho de notificação. Vascaíno ajuda Vascaíno. Então acredito que você vai dar essa moral aqui para o canal do Gigante. E também deixe aí o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você achou do jogo de ontem entre Vasco e Vitória e se você está confiante com esse atual elenco no acesso à Série A. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês, como eu venho fazendo em todos os meus últimos vídeos, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, trazer as últimas notícias, as últimas novidades. E antes de começar a falar sobre Globo e Lisca, eu quero trazer notícias aqui relacionadas a essa semana, aos jogos que o Vasco vai ter aí pela frente na Série B. Ontem tivemos um jogo importante, o início de uma série de partidas que vai ser essencial. Eu não digo nem que vai ser importante, mas vai ser essencial para o Vasco conseguir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem enfrentou o Vitória, um adversário que luta ali, né, pela parte de baixo da tabela, e além do Vitória vai enfrentar outros que são mais fáceis. Terá pela frente ainda, além do Vitória, o Vila Nova terça em casa, em São Januário, o Remo na sexta fora de casa, lá em Belém. Na outra quarta, o Vasco enfrentará o Londrina em São Januário, encerrando o primeiro turno, e já pegará novamente no sábado o Operário e depois no dia 28 enfrentará a Ponte Preta também em São Januário. Então são algo em torno de 6 jogos contra adversários mais fáceis, adversários que não estão no topo da tabela e que o Vasco teria inclusive a obrigação de vencer. Dá para fazer aí desses 6 jogos 4 vitórias, 12, 15 pontos, que seria algo essencial para que o Vasco consiga aí dar uma aliviada, chegar ali no meio, no início do segundo turno, já bem na tabela, já no G4 da competição. Inclusive na terça-feira já teremos aí o jogo contra o Vila Nova, um jogo importante, um jogo que pode colocar enfim o Vasco entre os 4 primeiros colocados. E o Vasco está muito focado. Atualmente estamos em 7º lugar com 22 pontos e apenas a 2 pontos de distância do Avaí, que é o time que puxa o G4 da competição, é o atual quarto colocado. E essa vitória na terça contra o Vila Nova, se acontecer, vai ser importantíssima, tanto para dar confiança para esse atual elenco, porém para principalmente colocar o Vasco no topo de vez da tabela. E ontem também, rapidamente, falar sobre uma situação que surpreendeu, acredito que grande parte da torcida vascaína, foi de um atleta que eu acabei não colocando no vídeo de hoje, não falando sobre ele, que é o Rômulo. O Rômulo foi o reforço que veio nessa temporada, ali no mês de maio, início de maio, final de abril, um jogador que realmente parecia que ia ser importante pela sua experiência. Inclusive muitas pessoas falam sobre a importância que o Rômulo tem dentro do elenco pela sua experiência, pela sua liderança. Infelizmente os problemas no departamento médico, de lesão que ele vem tendo, né, acabam atrapalhando dele de ter um alto rendimento dentro de campo. Porém fora dele, do que falam é que ele realmente tem uma importância muito grande para esses jovens, muito grande para esse elenco e que realmente é um líder fora de campo. Agora a gente espera que ele venha a ser esse líder também dentro de campo. E ontem parece que ele foi. Ele surpreendeu positivamente. É claro, não é o Rômulo ainda que o torcedor vascaíno conhece de 2011. Aquele volante bom, com pegada, que marca, que sabe sair jogando. A idade avançou, as lesões vieram e o futebol dele acabou realmente caindo muito de nível. Mas se ele conseguir ali uma regularidade, acredito que vai sim ser importante para essa equipe. A gente tem o Bruno Gomes, a gente tem também o Juninho que vem se destacando, a gente tem outros também volantes de muita qualidade. E a cada dia que passa
passe, é melhor ter o Rômulo ali também lutando pela vaga dessa posição. Volto a repetir, muito longe do que o torcedor vascaíno espera, mas se continuar com essa regularidade, se continuar com esse ritmo, poderá ser um jogador importantíssimo. Uma coisa é, em 5 jogos que ele esteve à frente do Vasco da Gama nessa Série B, não houve nenhuma derrota. Foram 4 vitórias e um empate. Uma melhora defensiva absurda acontece quando o Rômulo está jogando como titular do Gigante da Colina. E agora sim, falar sobre o que aconteceu aí, né, nesse pequeno probleminha entre Lisca e Rede Globo, esse clima ter esquentado. Mais uma vez, ontem no jogo entre Vasco e Vitória, antes da partida, o clima acabou esquentando pelo fato da escalação ter sido divulgada. Mais uma vez o adversário chegou para a partida contra o Vasco sabendo a maneira exatamente que o Vasco iria jogar. Algo semelhante aconteceu contra o São Paulo nessa última quarta-feira. O Vasco inovou, o Lisca inovou, jogando com um 3-6-1, né? E o São Paulo já chegou naquela partida sabendo a maneira que o Vasco iria jogar. Nem nós, torcedores vascaínos, imaginávamos que o Vasco iria chegar com o Miranda na zaga, com o Hernando jogando na zaga também mais puxado para a lateral, com a entrada ali de jogadores que não teriam regularidade na equipe e essa inovação. E mais uma vez ontem isso aconteceu. A página do Globo Esporte passou exatamente a forma que o Vasco ia jogar, as substituições que o Vasco ia fazer, a entrada do Sarrafiori, a entrada do Juninho, a entrada do Rômulo, a entrada do Miranda, exatamente todos os detalhes da escalação foram passados à grande mídia. E é claro, isso chateia o treinador que tem um plano de escalação, tem uma inovação, tem um jeito de surpreender o adversário e acaba não conseguindo, porque dias antes da partida, o adversário, no caso ontem, que foi o Vitória, já tinha um elenco, a forma que o Vasco queria jogar em mãos. E é claro, o Lisca não aguentou. Isso já havia acontecido na quarta, ele falou na entrevista coletiva e novamente isso se repetiu e o Lisca não aguentou. Falou, soltou o verbo para a emissora e disse que realmente desse jeito fica muito complicado. Então, ouçam aí as palavras do próprio Lisca, falando aí dessa, novamente, atitude relacionada ao fato de divulgar as escalações do Vasco Primeiro da eu queria Gama. te dizer uma coisa, você é do Globo.com, né? Mais uma vez vocês vazaram o time, as trocas, pô, parabéns, vocês têm um mérito muito grande, vocês têm um está lá dentro do Vasco, não pode entrar, mas você sabe mais do que quando o treino é aberto, né? Então, parabenizar vocês, mas dizer que está me atrapalhando bastante, cara, bastante, porque eu não consigo, sabe, surpreendeu o adversário. Eu não sabia nada do Vitória hoje, não tinha nenhuma informação do time do Vitória na imprensa. E vocês mais todas as trocas, tudo que a gente ia fazer. Parabéns, eu não estou reclamando, é mérito de vocês, mas eu tenho que confessar que está me atrapalhando, cara. Está me atrapalhando bastante, né? E o Sarrafiori... Espera que isso não se repita. Não há culpa nenhum do jornalista em passar essas informações para deixar bem claro para vocês. Isso é um erro que acontece dentro do clube. Algum funcionário, alguma pessoa que passa essas informações para certo jornalista da Globo. E isso acaba acontecendo, o que é algo de fato muito complicado, pois o Vasco não tem informação nenhuma da forma, da maneira, da escalação que o adversário vai jogar, mas o adversário consegue chegar jogando contra o Vasco, sabendo exatamente como o Vasco irá enfrentá-lo. Algo muito complicado, isso já acontece no Vasco há muito tempo, na época do Vanderlei Luxemburgo, inclusive o treino era fechado, nada era divulgado, mas chegava dias antes do jogo e exatamente na escalação, a forma com que o Vanderlei estava treinando a equipe era divulgado. Então é algo complicado, que já vem acontecendo no erro do Vasco, para deixar bem claro. É claro, a Globo poderia sim travar, a Globo poderia sim não passar, mas é o trabalho dela. Como a mídia jornalística, é isso que deve ser feito e esse é o grande problema. Vamos esperar que isso venha a ser solucionado diretamente dentro do clube. Quem está passando essas informações não passe mais e que de fato o Lisca não venha a ser prejudicado, porque o mais prejudicado não é o próprio Lisca, é claro, é o próprio Vasco da Gama. Mas vamos lá, vamos seguir, que ainda temos novidades aqui no vídeo de hoje. E antes de falar sobre reforços, sobre chegada, eu quero falar sobre saída. O Neto Borges há um tempinho atrás rescindiu seu contrato e hoje na parte da tarde ele foi anunciado como novo reforço do Tondela. Um clube aí do futebol português anunciou a contratação do lateral esquerdo para essa temporada. Ele foi emprestado, né, no caso o Genk, clube bélgico que detém os direitos econômicos do atleta, emprestou o atleta ao Tondela de Portugal e terá, claro, né, esse clube português a opção de compra no final do contrato. Um jogador que veio, teve passagem pelo Vasco, não se destacou em absolutamente nada, não jogou bola e ainda foi ali
saiu de mal com o Vasco, né? Acredito que a gente pode usar esse termo, saiu realmente uma relação muito ruim entre o atleta e o clube. A gente, é claro, deseja boa sorte ao jogador, que ele venha conseguir fazer o que não fez aqui vestindo a camisa do Vasco pelo Tondela, clube aí do futebol português. E agora sim, falar sobre reforços. Mais uma semana se inicia, terça tem jogo, sexta tem jogo, importantes partidas para o Vasco, mas volto a repetir o grande ponto. Se não reforçar, dificilmente vai subir. Esse elenco tem condições de chegar na primeira divisão? Tem, porém com muitas dificuldades. E esse é o grande ponto. Esse é o grande problema. Por que passar dificuldade? Porque a gente chegar no meio do ano com esse grande problema, se terá a chance, né? Se irá subir, a gente precisa de certeza. E para ter essa certeza, precisa reforçar. E o Vasco ainda não reforçou. Estamos chegando hoje no dia 8 e amanhã no dia 9 de agosto. Faltarão apenas 21 dias para o Vasco contratar, senão as janelas do futebol europeu irá ser fechada. E até o momento vamos fechar o primeiro terço do mês de agosto e nada aconteceu. Então a gente espera que o Vasco venha anunciar alguma contratação. Segundo notícias diretamente dentro do clube, notícias essas que eu tive, 3 nomes vêm sendo analisados pelos dirigentes, pelo Pássaro, pelo Lisca. 3 nomes chegaram à mesa ali do treinador. Realmente a gente não sabe quais são as posições, quem são esses atletas, mas a gente sabe que chegou, a gente sabe que tem conversas avançadas, negociações estão acontecendo, mas a gente espera que essas negociações venham ter um desfecho positivo para o Vasco, porque se ficar nessa conversa, vai ficar uma situação muito complicada. O Vasco precisa reforçar, o Vasco precisa ir ao mercado, porque o Vasco realmente, nesse momento, não tem um elenco com qualidade para fazer uma Série B tranquila. Dá para subir? Dá sim. Já deixei isso bem claro nos meus últimos vídeos e vocês também comentam sobre isso. Com esse elenco até dá, mas vai ser sofrido, vai ser difícil. É melhor a gente ter uma certeza, é melhor a gente ir ao mercado, contratar, fazer um investimento maior e subir com mais tranquilidade, tendo aí de fato essa convicção que conseguirá chegar na primeira divisão, porque com esse atual elenco vai ficar de fato muito difícil. O Vasco precisa de um meia, o Vasco precisa de um zagueiro, o Vasco precisa de um lateral, de um primeiro volante, porque realmente ficará muito ruim para nós torcedores vascaínos esperar até o final do ano sair alguma coisa com esses atuais jogadores que estão dentro do Vasco. E ontem, inclusive, o Lisca foi perguntado sobre zagueiro 2, Dedé e Anderson Martins. O Fábio Azevedo fez essa pergunta: Lisca, o nome do Dedé e do Anderson Martins chegou na sua mesa? E ele foi bem claro na sua resposta. Disse que até o momento não chegou nenhum desses nomes. Falou que o Dedé está passando ainda por um processo de recuperação muito grande, está em algum imbróglio certo com o Cruzeiro ainda. O Anderson Martins também acabou jogando pouco no Bahia no ano passado. Falou que os dois têm identificação com o Vasco, mas até o momento nada, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de especulação, de negociação, nada está acontecendo entre o Vasco e esses dois atletas. A gente espera que realmente venha a ser verdade, treinador. O Vasco vem trabalhando, infelizmente ou felizmente, né, nesses últimos meses, nessa janela, com sigilo total. As negociações não vão sendo vazadas. Isso é importante e pode sim ser que esteja acontecendo algo e a gente não sabe também. Mas pelas palavras do treinador, até o momento nenhum tipo de negociação entre Vasco e os dois medalhões considerados aí do Gigante da Colina. Se vão vir ou não importa. A gente espera que venha qualquer jogador, mas um jogador de qualidade, que saiba honrar a camisa do Vasco e venha dar certo aí nessa segunda divisão, que faça, né, que o Vasco chegue na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, trazendo as últimas novidades, as últimas notícias do clube. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal. A sua inscrição, volto a repetir, é muito importante para o nosso crescimento. Sem a sua inscrição, sem o seu like, o seu compartilhamento, a gente não cresce. Então se inscreva, deixe seu like, deixe também aí o seu comentário sobre o que você acha desses reforços, a necessidade do Vasco ir ao mercado, o posicionamento da Globo em compartilhar essas escalações. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Muito obrigado, é claro, se você gostou desse vídeo, se você assistiu ao final, se você não é inscrito, volto a repetir, se inscreva e ative o seu sininho de notificação. Um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas.